Nós todos vamos morrer algum dia, mas é como dizem, basta estar vivo para que a hora chegue. E esse é o verdadeiro ponto, basta estar vivo, com ênfase na parte vivo. É que assim, existe um pensamento que eu com certeza levarei no meu leito de morte. Pensamento esse que vem do biólogo evolucionário Richard Dawkins. Ele observa que nós que morremos somos os que têm sorte. Existem mais combinações genéticas que seriam possíveis de gerar pessoas diferentes do que nós temos de grãos de areia na praia. E essa quantidade absurda de pessoas que poderiam existir nunca nascerá e também nunca terão a oportunidade de morrer. São estas e outras reflexões sobre o nosso lugar no universo que nunca deixam de me proporcionar paz de espírito e iluminação intelectual quando eu as busco. Mas mesmo entendendo e olhando por essa ótica, ainda nos resta uma pergunta: o que é a morte? Então faz assim, fica até o final do vídeo que nós vamos responder essa e outras questões e entrar numa reflexão mais profunda sobre esse tema. Meu nome é Gustavo Júnior e seja bem-vindo à Pergunta Universal. O envelhecimento parece algo natural, não só para nós, seres humanos. Basta olhar ao redor em todo o universo, parece que tudo que existe segue um ciclo de nascer, viver e morrer. Animais, plantas e estrelas, todos eles nascem, vivem e morrem. Até o que nós criamos com nossas próprias mãos está sujeito ao tempo, ao envelhecimento. Por exemplo, uma casa. Uma casa com os anos as paredes racham, a madeira apodrece. Basta bater um vento forte ou ser atingida por um raio que os insetos começam a aparecer. Ela está sujeita ao tempo. Parece claro que tudo na natureza é instável e que o fim faz tanto sentido quanto o próprio início. Analisando um contexto geral, tudo está fadado ao envelhecimento e ao tempo. Seria a morte, então, uma forma do universo realocar a matéria? Não o fim, mas uma nova configuração ou reconfiguração? O fim de uma estrela, por exemplo, libera todos os elementos que compõem o nosso corpo. Elementos como carbono, cálcio e ferro. Nós existimos, nós literalmente existimos por causa da morte de uma estrela. Por causa da matéria espalhada pela morte de uma estrela. Então é um padrão que não se limita apenas às estrelas. Esse realocamento de partículas e moléculas e elementos e matéria. Podemos perceber esse comportamento se repetindo em escalas de decomposição de matéria, por exemplo. Então é um padrão, um ciclo que se repete em todas as escalas, desde a decomposição de uma pequena folha até o colapso de uma grande galáxia. Isso nos leva a pensar que, não sendo o fim, mas a realocação da mesma matéria, é quase como se o universo tivesse seu próprio sistema de reciclagem. Ou seja, quando algo envelhece e morre, a matéria daquele algo retorna ao grande ciclo, podendo então servir de base para novas formas de vida. Então, se não temos um fim, mas um recomeço, afinal, o que é a morte? Bom, é difícil responder com precisão essa questão. Até porque, antes de definir o que é a morte, nós teríamos que entender e chegar a uma definição de o que é a vida. E filosoficamente e cientificamente isso é bem complicado. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso. Você pode conferir clicando no link na descrição. Ok, não podemos definir concretamente exatamente o que é a morte, mas podemos ir aos fatos sobre ela. Então, o que ela nos revela? A morte é apenas algo que nos iguala. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser feio, você pode ser bonito ou bonita, enfim. Bom, isso não importa, porque no fim, todos nós temos o mesmo destino. O que devemos entender é que no fim, seja peão, ou seja rei, seja bispo, cavalo, qualquer peça do tabuleiro, elas retornam para a mesma caixa. Se é que é o fim, né? Tá, ok, de fato a morte é o que nos iguala, mas se você entrou nesse vídeo e você quer uma resposta sobre o que é a morte, e mesmo sem uma definição exata, nós podemos refletir sobre como a morte afeta a nossa vida. Uma reflexão meio que paradoxal. Bom, é que assim, até onde nós sabemos, nós seres humanos somos o único ser, a única espécie, ouso dizer que o único animal que tem plena consciência de que sua vida chegará ao fim, que sabe que não vai viver para sempre. Em contrapartida, em todo o reino animal conhecido, seja um cachorro, um gatinho, uma formiga, uma baleia, provavelmente todos eles vivem como se sua própria vida fosse viver
Pra sempre. Com duração infinita. Nós não. Nós somos os únicos que temos plena certeza de que ela vai acabar. Nem na ciência nós temos certeza exata das coisas, ok? Nós usamos o método científico para buscar evidências e, com base nelas, chegar a determinadas conclusões. Eu já falei disso aqui no canal, mas parece que a única certeza que nós temos na vida é a morte. Isso é um ponto bem interessante e existem até certas vantagens em saber que nem tudo dura para sempre. Por exemplo, podemos usar essa informação como um combustível. Você provavelmente deve ter uma lista de coisas a se fazer antes de bater lá com as botas. Pular de paraquedas, visitar algum lugar importante, escrever um livro, fazer as pazes com alguém, clicar no botão de like aqui embaixo se você está gostando do vídeo, né? Se inscrever no canal e fazer parte dos Techianos. Mas pare por um momento e pense. E eu até quero que você comente aqui embaixo. Essa lista, ela existiria se você não soubesse que existe um fim? Eu posso até não conhecer você, não conhecer de forma particular, mas provavelmente essa lista não existiria. E talvez se não existia antes desse vídeo, provavelmente você está escrevendo ela agora. Comenta aqui embaixo o que você quer fazer antes de bater com as botas. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é que a morte paradoxalmente, é o que dá sentido à vida. Então quando te perguntarem qual é o sentido da vida, bom, isso é algo muito particular. Não necessariamente você tenha um sentido exato e explícito, mas, novamente, saber que ela tem um fim é o que dá sentido e importância. Afinal, é um recurso escasso, por assim dizer. Somos os únicos seres, até onde nós conseguimos identificar, com vida no universo. Até onde nós sabemos. Então, se é algo tão raro, numa escala tão grande, e que nós sabemos que não é para sempre, olha, com certeza posso te dizer que a vida, ela só tem valor por conta da sua finitude. Então, seria a morte o limite que molda nossas escolhas. Então no tic-tac do relógio é o cronômetro que nos lembra de agir, de criar e de amar. Se fôssemos eternos, talvez não houvesse urgência. Tudo bem que nós estamos presos numa dimensão temporal. Enquanto o tempo passar, o nosso fim vai chegar. Sem urgência de resolver, de fazer as coisas, talvez não houvesse paixão. E sem paixão, talvez não haveria nem humanidade. Bom, o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que a consciência da morte é o que nos separa de outras espécies do nosso próprio planeta. Não que eles tenham plena consciência por si só. E muito do que nós, seres humanos, fizemos como civilização, muito dos avanços históricos, científicos, que nós conseguimos durante as décadas, os milênios, talvez tenha sido uma tentativa desesperada de driblar a morte, de contribuir, de fazer algo, né? No caso de prolongar algo para além de nós. Daqui nada se leva, né? O que você está deixando no planeta, na sua história, para os próximos, seus descendentes, futuras gerações? Um exemplo disso, saindo um pouco do roteiro, é como se fosse o meu próprio esforço com esse canal. Estou eu aqui, dando minha cara a tapa literalmente para levar mais do pensamento científico até vocês, seja você quem for. Um pouco dessa criticidade. Não quero que você seja um cientista, você pode ser se você quiser, mas a ideia aqui é trazer o pensamento crítico, a habilidade de pensar um pouco além, de expandir os horizontes. Bom, mas nós podemos sim descrever a morte cientificamente. E atenção à descrição, não uma definição. Até indo um pouco além dessa reflexão filosófica. Morte, então, é o colapso da homeostase, né? O fim do metabolismo. É a falência irreversível dos sistemas vitais. Mas isso não explica o vazio que ela nos deixa. Nem o mistério do que existe após, se é que existe algo após a morte. Galera, seguinte, antes de tentar entender o fim, devemos primeiro entender nosso lugar na perspectiva cósmica. De uma forma mais resumida, ela nos dá humildade. A perspectiva cósmica nos lembra de que nós não somos eternos e de que nós somos muito pequenos. E o que fazemos diariamente? O que deixamos? Já que já é sabido, já é entendível de que daqui nada se leva. Uma perspectiva cósmica. Eu posso fazer um vídeo só sobre a perspectiva cósmica. Bom, mas de qualquer forma, entender a morte ou tentar entender a morte não é algo novo. É uma pergunta antiga, uma das muitas perguntas antigas. E como nós bem sabemos, nem todas as perguntas têm uma resposta. Meu nome é Gustavo Júnior e este foi a pergunta universal de hoje. O que é a morte? Comenta aqui embaixo qual a sua perspectiva a respeito disso. Suas reflexões, seus anseios. Eu vou ler cada um dos comentários. Te agradeço em medidas astronômicas por ter ficado até o final do vídeo. Bom, te convido a se inscrever no canal e fazer parte dos Techianos. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo e convidar, ajudar o Ciencioteca a levar mais reflexões a mais pessoas desse nosso YouTube brasileiro. Novamente, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, seu amigo no tempo, Gustavo Júnior.